Gisela em mais um Information, o nosso programa do profissional farmacêutico bioquímico. Hoje, a nossa reportagem vem tratando de um assunto muito interessante e muito importante, que são os medicamentos usados pelas gestantes durante o seu período pré-natal. A gente sabe que no Brasil, muitas das gestantes estão na faixa etária entre os 15 e os 40 anos, só que o número de gestantes, principalmente nas extremidades dessa faixa, vem crescendo. Na gestação, as mulheres devem sempre fazer o seu pré-natal, que é aquele período de acompanhamento, de como está indo a sua gravidez, de tudo que ela tem que fazer durante esse período. No Brasil, nem 60% das mulheres chegam a fazer seu pré-natal, o que é um risco para elas, porque seja por falta de informação, por falta de acesso, elas não acompanharam todo esse período e pode trazer alguns problemas para o bebê. Por exemplo, se você pensar que você está tomando alguns medicamentos que você não sabe se tem algum risco para o seu bebê, ou se as interações que podem ocorrer entre esse alimento que você está comendo e esse medicamento que você está tomando, mesmo se você fizer uma automedicação ou foi prescrito pelo seu médico, se ele não sabe, no caso da sua gestação, tudo isso a gente vai tratar nesse programa de hoje. Mas Gisela, senta direitinho, vamos se comportar, né? Bom, eu e a Gisela, a gente gosta de comer, a gente sabe que São Paulo é uma cidade muito gastronômica, tem muita diversidade de comida, e aí a gente pode parar para pensar como é que essa alimentação, juntamente com os medicamentos que essa grávida está tomando, podem influenciar na vida do feto e dela mesma. Porque algumas coisas que a gente às vezes nem para pensar podem estar interferindo e a gente nem sabe. Para entender um pouco mais de como isso pode acontecer, a nossa repórter Surreila preparou uma reportagem muito interessante para a gente dar uma olhada. Vamos ver? Bom dia, Mariana. Nós estamos aqui na farmácia. Eu encontrei a Bianca, né? Ela tá gestante, tá com 32 semanas. E nisso eu pedi para dar uma olhadinha na receita dela. Bom, o que a gente conseguiu ver é que tem 3 medicamentos, dentre eles o paracetamol, o complexo multivitamínico e o sulfato ferroso. Você sabe por que o médico indicou esses medicamentos? Acredito que seja para complementar as vitaminas do organismo que exigem na gestação. E você geralmente usa esses medicamentos com alguma alimentação, durante a refeição, antes? Sim, a vitamina e o ferro eu tomo antes do jantar e o paracetamol só em caso de dor. Tá bom, Bianca. Obrigada. Obrigada, Bianca. Agora eu vou fazer umas perguntinhas para a farmacêutica responsável aqui pela farmácia, Bruna. Bruna, você podia falar mais sobre esses medicamentos prescritos à Bianca? Claro, boa tarde, tudo bem? Bom, aqui na receita a gente pode ver que nós temos 3 medicamentos prescritos. O paracetamol, que é prescrito durante a gravidez para aliviar os sintomas de dores associadas a resfriado, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, dor musculares em geral. As mulheres em idade fértil apresentam necessidade diária de ferro de 15 miligramas aproximadamente. As mulheres grávidas têm necessidade de ferro diária de 2 a 10 vezes maior do que as mulheres normais. Por quê? Aumenta a demanda fetal e a necessidade materna. E o ferro é um importante componente da hemoglobina, então a deficiência de ferro pode acarretar em anemia. Em relação ao complexo vitamínico, quando ingerido regularmente, cada um dos componentes da fórmula tem a função de suprir as prováveis deficiências de nutrientes, ocasionadas por uma dieta inadequada ou outras condições biológicas, como estresse oxidativo, que afeta o sistema imunológico e, no caso da gravidez, auxilia o aporte de nutrientes adequadamente ao bebê. O complexo apresenta vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, nicotinamida, vitamina B6, ácido fólico e vitamina B12. Você poderia nos explicar a farmacologia desse medicamento? Então, o paracetamol é denominado como anti-inflamatório não esteroidal. Ele tem como função principal ser analgésico, ele reduz certos tipos de dor. E também é antipirético, reduz a temperatura elevada. Ele é um anti-inflamatório fraco, tem um reduzido efeito sobre a COX-1 e a COX-2, que são enzimas envolvidas na síntese de prostaglandinas. Então, o paracetamol inibe fracamente essas enzimas, que estão relacionadas com a homeostase tecidual e a produção de mediadores inflamatórios, e promove a analgesia pela elevação do limiar da dor e antipirético através da ação do centro hipotalâmico que regula a temperatura. Esse medicamento apresenta vantagens quando comparado a outros anti-inflamatórios, porque eles causam menos lesões gástricas e não provocam a granulocitose e agregação plaquetária, e não alteram a eliminação de ácido úrico. Em relação ao ferro, a gente precisa primeiro entender que em relação ao consumo e à administração do ferro, existem 2 formas possíveis que ele pode se encontrar. A forma férrica, que é a oxidada, e a forma ferrosa, que é a reduzida. O ferro M presente em carnes encontra-se em estado ferroso, assim como o sulfato consumido pelas grávidas. Porém, o ferro não êmico da dieta deve ser convertido a estado ferroso para ser absorvido.
Além disso, aproximadamente 65% do ferro presente no corpo humano circula no sangue como hemoglobina. Esta apresenta 4 hemoglobinas, cada qual contendo um grupo M. Este apresenta ferro no estado ferroso, o qual uma molécula de oxigênio se liga reversivelmente. Em relação às vitaminas, a importância dela, resumidamente falando, é porque elas atuam no metabolismo de lipídios, carboidratos, proteínas. Além disso, auxiliam no funcionamento apropriado do sistema nervoso e dos músculos, são essenciais para os processos de multiplicação celular, atuam como cofator em diversas reações enzimáticas essenciais, atuam também no sistema imune, protegendo contra diversas infecções, atuam como antioxidante, auxiliam no metabolismo celular, na formação de células vermelhas e brancas do sangue e também auxiliam a medula óssea e a sua maturação. O ácido fólico é uma vitamina de extrema importância na gravidez, porque ela está presente na etapa de formação do DNA e do RNA, sendo esse um aspecto central do desenvolvimento fetal. Além disso, ele interfere no aumento dos eritrócitos, alargamento do útero e o crescimento da placenta e do feto, e principalmente reduz o risco de ocorrência e recorrência para os efeitos do tubo neural. Inclusive, esse aspecto é tão importante que no início da gravidez, os 3 primeiros meses principalmente, o ácido fólico é usado como único suplemento vitamínico, como você deve ter tomado. Agora, já no final da gravidez, ele é incluído no complexo multivitamínico. E, Bruna, quais os possíveis efeitos adversos esses medicamentos podem causar nas grávidas? Em relação ao paracetamol, as reações adversas são raras, mas pode ocorrer vermelhidão no corpo, coceira, urticária, raras reações de alergia e até a diminuição de transaminases. Caso algum desses sintomas aconteça, é importante que você descontinue o uso do paracetamol e procure um médico. Em relação ao ferro, as reações são relacionadas à dose ingerida pela gestante e são cólicas, náuseas e dores abdominais. Já em relação ao complexo vitamínico, quase não tem reação adversa, mas em casos muito raros pode ter as reações incomuns, que se tratam de irritações gastrointestinais, e as reações raras, que são as reações alérgicas ou idiosincráticas, que não têm uma causa específica. E em relação à alimentação, quais nutrientes podem interagir com esses medicamentos? Bom, em relação ao paracetamol, a interação mais importante e preocupante é com o álcool, porque pode causar toxicidade hepática grave. A insuficiência hepática está relacionada com o metabolismo do paracetamol pela via citocromo P450. Sabe-se que a glutationa é responsável pela neutralização do potencial tóxico do paracetamol. Porém, a indução enzimática mediada pelo álcool da citocromo P450 hepática, em combinação com a depressão da glutationa, é particularmente importante nesse caso. Ao consumir cronicamente 3 ou mais drinks por dia, ocorre a elevação desse risco. O comprometimento irreversível desse órgão é resultado do acúmulo do metabólito NAPBIC, extremamente tóxico às células hepáticas. Além disso, a administração do paracetamol juntamente com alimentos pode diminuir a taxa de absorção decorrendo da alteração da motilidade e do tempo de trânsito gastrointestinal. As dietas hiperlipídicas, por exemplo, diminuem a velocidade de liberação e dissolução do fármaco, levando a uma consequente diminuição da velocidade e da extensão de absorção. Ainda, alimentos como alface, cenoura e outros alimentos ricos em fibras devem ser evitados, pois também interagem com o fármaco e diminuem sua absorção de maneira intensa. Alguns alimentos podem diminuir o aproveitamento do ferro do organismo, portanto, devem ser evitados durante as refeições, como, por exemplo, café, chá mate e preto, chocolates e refrigerantes. Já em relação ao complexo vitamínico, como sabemos, tem ácido fólico. Essa vitamina tem interação com o álcool, visto que o uso do fármaco juntamente com bebidas alcoólicas resulta em uma diminuição da concentração dos níveis de ácido fólico. Então não bebam! E você, Bianca, você costuma consumir esses alimentos como chocolate, café, alimentos gordurosos ou até mesmo refrigerante perto da administração dos medicamentos? Não, normalmente só se for alguma fritura, mas chocolate, café não, e refrigerante de vez em quando também. E quais os perigos dessas interações com os alimentos? Você podia citar exemplos? Claro! Bom, quanto ao ferro, deve-se saber que os taninos são um composto orgânico encontrado nas variedades de chá verde e preto, além do café. Eles podem interagir com o ferro no trato gastrointestinal, existindo assim menos ferro disponível para absorção, já que reagem e precipitam com sais metálicos. Além disso, a cafeína presente não só no café, mas também em chocolates e refrigerantes atrapalha a absorção desse mineral. Um quadro de consumo desses nutrientes pode diminuir o ferro disponível e levar a um quadro de anemia. Não só os nutrientes podem interferir com os medicamentos. Como a gente já disse anteriormente, a interação do álcool com o paracetamol pode causar hepatotoxicidade, que pode levar à falência hepática fulminante, sendo uma manifestação tardia de difícil tratamento.
Porém, é importante salientar que a ingestão de álcool na gravidez é algo preocupante, já que pode levar à síndrome do alcoolismo fetal, que é caracterizada pelo retardo do crescimento e alterações neurológicas ou dos traços faciais do feto. Não há uma quantidade segura de álcool que possa ser ingerido durante a gestação, mas dependendo da fase da gravidez, pode aumentar o risco de surgimento da síndrome, sendo pior nos primeiros 3 meses, quando se inicia a formação dos órgãos. E você tem alguma recomendação quanto à administração do medicamento ou até mesmo quanto à dieta? O que pode ser consumido? Bom, em relação ao paracetamol, quando administrado por grávidas ou mulheres em fase de amamentação, ele deve ser feito por períodos curtos. O medicamento em gotas, ele encontra-se classificado na categoria B de riscos para os fármacos dedicados a gestantes. Então, ele demonstra menor risco para a mãe e para o feto. Além disso, não se deve tomar paracetamol caso tenha alergia ao paracetamol ou qualquer outro componente da sua fórmula. Caso você esqueça de tomar o medicamento no horário certo, você toma ele não é quando você lembrar, caso não tenha necessidade. E que assim você toma e ajusta as próximas doses de acordo com essa que você acabou de tomar. Para sua administração, é importante evitar alimentos ricos em fibras junto ou próximo à administração do medicamento, de modo que seja otimizada a ação dele. O medicamento deve ser conservado em temperatura ambiente, 15 até 30 graus, protegido da luz e da umidade. A superdosagem ainda pode causar danos ao fígado, então, se você sentir qualquer sintoma de intoxicação, você procura um médico ou um centro de intoxicação. Pensando no ferro não êmico presente no feijão, lentilhas e vegetais de cores verde escura, ou seja, que deve ser convertido ao estado ferroso, esse é bem mais absorvido quando ingerido juntamente com alimentos ricos em vitamina C, como a laranja, limão, caju, mamão, goiaba, kiwi, acerola, dentre outros. Em relação ao complexo vitamínico, seu uso é contraindicado em pacientes com antecedentes de hipersensibilidade, mesmo que elas sejam raras. E a qualquer um dos componentes da fórmula em tratamento de hipovitaminose específica grave. O uso de preparados contendo nicotinamida é contraindicado em pacientes portadores de úlcera gastroduodenal involutiva e naqueles com dieta com restrição de sal. Além disso, o medicamento deve ser mantido em sua embalagem original, a temperatura ambiente, protegido da luz e da umidade, consumido dentro do prazo de validade. Bom, muito obrigada, Bruna. Muito obrigada, Bianca. É com você, Mariana. Eu gostaria de agradecer a toda essa nossa produção por essa reportagem incrível que acrescentou muito pra gente. E gostaria sempre de lembrar também da importância do profissional farmacêutico, porque às vezes a gente pensa que é só aquela pessoa que está atrás do balcão, mas ele tem o dever e cumpre sempre, quando a gente necessita, de orientar esse paciente sobre os medicamentos que ele usa. Esse profissional farmacêutico, como a gente viu na reportagem, vai auxiliar nos modos de administração, levando em conta os hábitos alimentares do paciente. Como você viu, ele fez algumas perguntas desse gênero junto com a nossa repórter. E junto com o profissional médico ou nutricionista ou qualquer outro profissional da saúde, eles vão ajudar nessa orientação de como potencializar a absorção de um fármaco, de um medicamento ou de um alimento, ou deles conjuntamente. E é óbvio, né, Gisela? Nem todo paciente deve saber todas essas informações de como o medicamento é, de como ele age, de como e quando tomar. E esse profissional farmacêutico tem o dever de ajudar nesse sentido. É o dever do profissional farmacêutico orientar o uso correto de medicamentos, dar todo esse encaminhamento de como dar esse medicamento. E é isso que a gente acabou de ver na reportagem, o pleno serviço do farmacêutico para a sociedade. Então, Gisela, e o que vai acontecer depois que esse bebê nascer? A alimentação dele pode vir a influenciar em remédios que ele possa vir tomar. Isso a gente vai ver no próximo programa. Agora, a gente vai para a Copa.